Mas quero agradecer por estar aqui. Foi a convite do professor Clemente, que é presidente dessa Frente Parlamentar de Educação Infantil. E ele veio até mim para juntos fazermos umas entrevistas nas escolas de educação infantil daqui de Bento, para realmente encontrarmos o que está realmente acontecendo, o que podemos propor para melhorar e realmente fazer uma visão geral. E nós constatamos que as crianças estão muito carentes emocionalmente. Algumas delas chegam a ficar 11 até 12 horas fora de casa, nas escolas. As crianças estão extremamente indisciplinadas, muitos pais ausentes, que tentam compensar a sua ausência com presentes. E isso tem mostrado uma cidade que tem muitas famílias desestruturadas. E coisas assim bem interessantes nós ouvimos, como essas que já foram pautadas aqui, de que pais algumas vezes tiram férias, mas não dão férias aos seus filhos. E eu fiquei indignada com isso, porque aí nós ouvimos detalhes de como as mães de férias levantam 6 horas da manhã para pegar o seu filho, levar ele sem café para a escola, porque a escola dá. E aí fica o dia inteiro fazendo não sei o quê, tomando chimarrão com a vizinha, e de tarde vai pegar, depois do banho gostoso, do passeio que fez sozinha. Então nós temos várias situações diferentes, tanto daquela mãe sozinha também, que hoje é muito encontrada na nossa sociedade, que tem que sozinha criar o seu filho, e ela realmente necessita desse cuidado. Porém, grande parte daquilo que nós constatamos é que os pais hoje, eles veem a escola não só como um lugar em que a criança vai ser alfabetizada, em que vai aprender algo, mas em que ela vai ser educada, quase em todos os sentidos. E algo que ouvimos também em quase todas as instituições, e é bem dramático, é que parece que a sociedade perdeu a essência do que é a família. Diante disso, nós tivemos algumas reuniões, o professor Clemente, os seus assessores, o promotor Dr. Elcio, que eu tive a honra de estar também na radiodifusora, já fazendo algumas conversas acerca disso, e nós chegamos à conclusão de que deveríamos refletir nesse momento também acerca do papel da família, porque vemos que há uma disparidade acerca disso. Rui Barbosa diz que a família é a célula máter da sociedade. E quando nós olhamos as sociedades estruturadas, estabelecidas, elas sempre tinham como centro a família. Pelo contrário, as sociedades que de alguma forma, em algum momento, sucumbiram ou não conseguiram permanecer na história, é porque em algum momento elas deixaram de dar valor primordial à família. Um exemplo disso é Roma, que hoje é um museu a céu aberto em pedaços, né? Só tem um esqueleto de Roma. E ouvindo uma historiadora de Roma, ela me disse que a decadência veio porque os romanos deixaram de valorizar as suas esposas e os seus filhos. A família saiu do centro. E ela decaiu. Um exemplo da estabilidade em todos os sentidos é a China. Um país milenar. Nós do Ocidente não nos ligamos tanto a eles, mas a China, ela está numa abrangência e num crescimento gigante. Nós vemos que ela hoje é a maior exportadora e a terceira maior importadora de mercadorias do mundo. Ela tem um rápido crescimento, é o país mais populoso do mundo, tem o maior exército da face da terra e o segundo maior orçamento em defesa. Qual o segredo? Eles querem ter uma família digna. Pelo menos era o que queriam antes dessa lei, que agora só pode um filho, e eles estão bastante desestabilizados com isso. Perderam, parece, um pouco do sentido da família. Mas até então, milênios e milênios antes de Cristo e até agora, a China tem sido um país muito forte.
E onde que eles investem, sabe? O segredo deles está na questão de que a família é o ponto primordial da sociedade. E os pais, eles têm a responsabilidade de inculcar em seus filhos o ensinamento que vieram dos seus antepassados. Eles ensinam as dificuldades que passaram, a história da família. Eles conhecem o nome do seu avô, bisavô, tataravô e vai lá por diante a sua genealogia. Hoje nós vamos às escolas ou você conversa com qualquer criança que vem à minha clínica e se pergunta qual é o nome da tua avó? Minha avó? Ah, é avó? Não sabem o nome da avó. Quanto mais, às vezes, a história do próprio pai e da mãe. Quantos jovens no atendimento eu pergunto, qual a história da tua mãe, do teu pai? Não sabe. Muito menos perguntar o nome do vô e vó ou a história deles, como é que eles chegaram da Itália aqui. Pouquíssimo, raros acontecimentos, algo muito até impróprio. O que isso nos ensina? Família deve ser como uma árvore. Uma árvore frondosa e forte, ela lança raízes. As dificuldades fazem com que as raízes cada vez se aprofundem mais. E nós, como família, precisamos também lançar fortes fundamentos, raízes profundas, para que, por mais que venham tempestades, os nossos filhos não venham a sucumbir. A família é a célula da sociedade, onde repousa a estabilidade de uma nação. E eu diria que não só a estabilidade de uma nação, mas a estabilidade psíquica e emocional de cada criança e de cada ser. A família é, sim, o lugar onde saem as raízes para todas as outras instituições, o Estado, a escola. Onde nasceu a escola, se não dentro de uma casa? Onde nasceu o primeiro hospital, se não foi numa casa onde cuidaram de pessoas doentes? As bibliotecas, naquelas bibliotecas onde o meu avô alemão ainda tinha aquelas bibliotecas com os livros. Né? As bibliotecas também nasceram em casa, o hábito de ler. As galerias de arte, onde a mãe ensina a filha ali a bordar com 12, 13 anos. Todas as principais instituições nasceram dentro de uma casa, no seio da família. A família é a única instituição que tem um ambiente propício para o desenvolvimento pleno da criança. E diante disso, nos perguntaríamos então, quando que começa esse processo educacional? Sabemos que desde bebezinho, quando a criança é gerada, ainda no ventre ela começa a aprender, identificando a voz da mãe, entendendo os sentimentos, até as emoções, quando ela está depressiva, quando ela está angustiada, quando ela está irritada e quando ela está feliz. A criança começa a identificar também vozes de outros. Sabemos que esse primeiro momento da criança, principalmente do 0 aos 6 anos, como o Dr. Farina apontou, é essencial, primordial. E assim como a sociedade precisa de uma estrutura para ser estabelecida, a criança também precisa de uma estrutura para poder se desenvolver. E a primeira estrutura, a primeira instituição é a família. Nós internalizamos os modelos que nos são dados nesse primeiro momento, dentro da nossa casa. Por exemplo, meu nome é Jane Krieger. Eu não escolhi ser Jane Krieger. Meus pais me deram esse nome, Krieger é a minha família, né? Foi algo que me foi estabelecido, certo? Assim como cada um de vocês, Joselito, Tonieto, por exemplo. Você não escolheu esse nome, mas alguém pensou nisso. Então, nós somos moldados por aquilo que nos cerca. Da mesma maneira, a nossa identidade e caráter. Então, existe um adágio antigo que diz, tal pai, tal filho. E este provérbio antigo, ele é endossado também pela escola psicanalítica, porque sabemos que inconscientemente os filhos, as crianças, internalizam a identidade e o caráter dos pais. A identidade ela é formada por esses modelos
que são internalizados. Dr. Maia, um psiquiatra que escreveu o livro A Psiquiatria de Cada Dia, ele diz: quer queiramos ou não, seremos o mais importante modelo na vida dos nossos filhos. Então isso é algo certo. Nós, família, somos o primeiro modelo. E isso coloca em nossas mãos, tomarmos posse desse conhecimento, coloca em nossas mãos uma arma poderosa, o nosso exemplo. Porém, aí vem o desafio, porque aparentemente isso é fácil, mas não. E quem escreve sobre isso é o Dr. Ferrier, Adolphe Ferrier. Ele foi um importante pedagogo suíço. E no seu livro L'Éducation de la Famille, ele escreve: na aparência, isso tudo é muito simples. Muito simples. Contudo, na prática é difícil e às vezes quase impossível, porque isso exige nada mais, nada menos do que a transformação dos pais. Antes de nos entregarmos à educação dos nossos filhos, é imprescindível que cada um de nós se eduque, tanto quanto possível a si próprio. Disso depende todos os outros êxitos em aperfeiçoar-se. O exemplo que eu dou, a pessoa que eu sou. E aí vem, eu sou justo, confiável, responsável? Ou mentiroso, impulsivo, irritado, irresponsável? Caráter. Qual é o meu caráter? E de que forma isso vai trazer um impacto sobre a vida do meu filho e sobre o desenvolvimento dele em todas as áreas? Caráter, do grego, ele quer dizer caractere, gravar. E interessante, mas também a palavra ética, que hoje é tão usada, que no grego é ethos, também quer dizer caráter. E o homem, a criança, não nasce com ethos. O ethos, o caráter, a ética, a moral, ela é incutida em nós. Ela vai sendo agregada, né, através do contexto histórico e social em que nós estamos inseridos. A partir dessas relações. Caráter. Palavra que hoje nós pouco ouvimos falar. E a palavra caráter me lembra herói. Nós carecemos hoje de heróis. A nossa nação brasileira está clamando por heróis de verdade. Pessoas com caráter. Mas mais do que a nossa nação, os nossos filhos dentro da nossa casa estão clamando por heróis. Por pessoas que realmente eles possam olhar e dizer: esse é o meu modelo. Essa é uma pessoa que eu posso seguir. Eu posso ser igual a ela, eu posso ser igual a ele. E ninguém é herói por acaso, mas por decisão e caráter. E caráter começa a ser construído, como já dizia Rousseau, nas primeiras semanas. E se você tentar proporcionar desde as primeiras semanas lá do teu filho, que sai do hospital, quer dar para ele o céu, prepare-se. Em poucos dias você vai viver no inferno. E é isso que está acontecendo hoje. Porque os pais acham que o dever deles, eles estão aqui só para fazer os seus filhos felizes. E aí que está a grande desgraça da sociedade que nós vivemos. Porque a vida não é um parque de diversões. Pelo menos a minha não. Só que os pais hoje querem, parece que, trazer a Disneylândia para dentro de casa. E privar os seus filhos de toda e qualquer frustração. E eles colocam os seus filhos, então, dentro daquele mundo que não existe. E qualquer coisa adversa que venha acontecer com elas, como também ouvi nas escolas, uma picadinha que levou um beliscãozinho. Ai, 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 meu Deus, meu filhinho, que dó vai quebrar. E aí o que acontece? A estrutura psíquica e emocional dessa criança não é construída. E acontece o que talvez seria depois a minha pergunta para o doutor Farina. O que acontece com esses pacientes hoje de 18, 20, 25 anos no hospital? Seria essa estrutura que talvez não foi construída de forma adequada?
Os começos não podem ser desprezados. A vida, ela tem um jeito de ser. Ela tem um jeito de ser construída. É como uma base, um concreto a ser estabelecido numa construção. Ela tem que ser muito bem feita. E assistindo uma palestra do Dr. Colin Powell, vocês devem lembrar, general do exército americano, ele diz: o jeito que você começar a vida é o jeito que viverá a vida e provavelmente terminará na vida. Quando você ouve um general americano, chefe de Estado, falando isso, você diz, claro, você, né, americano, deve ter tido toda uma estrutura para dizer que do jeito que você começa vai terminar e vai viver o meio. Colin Powell é filho de pais jamaicanos que vieram sobre barcos de plástico, barcos infláveis, atravessando o mar, refugiados. Os pais vieram, ele nasceu em Brooks, em Nova York, num bairro pobre, tinha tudo para ser traficante, mais um dos ladrões, mais um consumidor de drogas, mais um. Mas a família dele olhou para ele e disse, olha, você sabe de onde que a gente saiu? A gente saiu lá na Jamaica, passou por tempestades, passou por coisas horríveis lá no mar. E você tem um nome, e o nome da tua família você não me envergonhe. Você vai estudar e vai ser gente. E a estrutura que ele recebeu, além de tudo isso, o amor, o carinho, o afeto, fez com que ele fosse a pessoa que realmente fez a diferença. Então, nós entendemos que diante disso, a forma como nós tratamos os nossos filhos, a forma como nós damos importância a esses primeiros anos, vão ser a maneira que essa autoestima da criança, o caráter e a identidade dela será construída. Ainda Colin diz assim, a maneira como você acredita em você mesmo é a maneira como acreditará na sociedade e no seu país, e dessa forma poderá buscar se aperfeiçoar e melhorar. E esse é o segredo do sucesso, o presente de um bom começo. E se nós não dermos esse presente aos nossos filhos, se não investirmos nos primeiros anos, certamente bem cedo estaremos com dificuldades. Paulo foi o 65º secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele trabalhou também como chefe do Estado, junto com o presidente George W. Bush. E ele trabalhou em frentes de desafio muito grandes, como a guerra no Iraque. Paulo se levantou como um dos grandes heróis dos Estados Unidos. Foi-lhe oferecido para se candidatar a presidente dos Estados Unidos, mas ele disse, não tenho armamento para tanto. E ele acabou apoiando Obama. Porém, ele é uma pessoa pelas quais todos os americanos olham para ele e dizem, nós temos orgulho desse homem. Existiam momentos em que algumas coisas estavam surgindo e alguns diziam, se a CIA falasse isso, ou se mesmo o governo falasse isso, a gente não ia saber. Mas, é o Powell que está falando, então é verdade. O que mostra isso? Caráter. Ele foi criado num bairro pobre, numa favela, mas ele recebeu caráter dos seus pais. Ele sabia, principalmente, que ele não poderia envergonhá-los. E essa última fala dele, eu quero trazer para nós aqui, o senso de vergonha, que hoje os nossos filhos e adolescentes não têm. Você vê, sem dificuldade nenhuma, criança fazendo aberração em mercado e em shopping, porque a mãe não quer dar ou não pode dar aquele brinquedo, aquele doce naquela hora. Não tem vergonha nenhuma em fazer o pai e a mãe sentir vergonha. E onde que está esse problema? Na educação que nós damos. Nós precisamos criar os nossos filhos como os futuros líderes da nossa nação, como os futuros presidentes, como aqueles que estarão daqui a pouco sentados aqui. E eles precisam ter, sim, caráter e vergonha na cara. Diante disso, um alicerce sólido resistirá a toda e qualquer adversidade. E a educação infantil, ela não é o seu filho aprender a contar até 20, identificar todas as cores ou decodificar as letras, os símbolos. Não.
o seu filho precisa, nessa idade, aprender a viver. Depois ele tem tempo para aprender a ler. 1 minuto, Jane. Se nos primeiros meses e anos da vida da criança, ela não aprender a viver, dificilmente aprenderá também a ler as entrelinhas da vida. Provavelmente não irá compreender o sentido da sociedade. Ela não conseguirá interpretar corretamente as relações. Ela não conseguirá fazer um bom resumo das frustrações. As crianças, se elas não têm uma boa base, não conseguirão entender também que a soma das dificuldades geram mais experiências. E que quase sempre na vida, menos é mais. Dificilmente ela conseguirá internalizar que dividir com o outro é multiplicar, porque existem coisas que a educação formal não poderá nos ensinar. E essas lições são os pais quem devem ensinar. Ensinar a viver, não a ser, não a ter ou parecer, mas a viver. E quando elas entenderem que elas são importantes, pelo que elas são, não pelo que elas têm, pode vir o ladrão e roubar tudo que elas têm. E elas não vão perder a estrutura, porque elas sabem que o mais precioso está na essência delas. E isso nunca será tirado de nós. Agora, se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver caráter, e alguém levar tudo que eu tenho, eu também perco o sentido da vida. Porque eu não sei, eu não aprendi a amar a vida. Portanto, o verdadeiro educar é ensinar a amar. E o Johann Heinrich Pestalozzi, o que realmente estabeleceu a pedagogia moderna, ele disse: sem Deus e sem amor o homem não é homem, é bárbaro. Talvez seja isso que nós estejamos vivendo nos dias de hoje, uma barbárie. A decadência moral e política, social e psíquica. Para terminar, grave é a responsabilidade que repousa sobre os pais. Mas, para dar uma aliviada, termino com uma rápida fábula, onde uma laranjeira frondosa sobre uma colina, ela estava lá toda linda e nela se abrigavam vários pássaros. Aí chegou um jovem sabiá e ele chega a conversar com um bem-te-vi. Um bem-te-vi já velhinho. E aí o jovem sabiá diz: olha, eu quero fazer grandes coisas nessa vida, grandes feitos. Aí o velho bem-te-vi disse para ele: muito bem, comece plantando uma semente de laranjeira. Eu? Uma semente de laranjeira? Não, é outras coisas, eu vou fazer muito mais. Aí o velho bem-te-vi dá uma azada nele e diz: tudo bem, então você não poderia estar sentado nessa laranjeira, porque foi isso que eu fiz há um tempo atrás. O jovem sabiá, usando da repreensão, corre e pega uma pequena semente e vai para a próxima colina plantar a outra laranjeira. Nós temos hoje a oportunidade de plantar talvez pequenas sementes. Não venhamos desperdiçar a mesma. Muito obrigada.